Boa tarde ou bom dia, alunos do quarto ano do CMPM5. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Aqui quem está falando é o professor Matheus. Para isso você vai pegar seu livro Trilhas, módulo 2, abrir na página 278, capítulo 4, com o tema Atividades do Espaço Rural. As atividades econômicas realizadas no campo são responsáveis pela produção de alimentos e de materiais destinados às indústrias e pela geração de emprego e renda para muitas pessoas. Neste capítulo, vamos conhecer as principais características das atividades econômicas do campo. Na imagem, nós temos trabalhador rural cuidando de rebanho de bovinos em São Carlos, no estado de São Paulo. Vamos entender um pouquinho respondendo essas perguntas oralmente. Letra A. Qual atividade econômica esta fotografia retrata? Vocês podem pensar e responder oralmente aí, tá? Letra B. Além dessa atividade econômica, quais outras atividades são realizadas no espaço rural? E letra C. Existe espaço rural no município onde você mora? Em caso afirmativa, cite algumas atividades econômicas que você conhece que são praticadas nesse espaço. As atividades econômicas do espaço rural. A agricultura, a pecuária e o extrativismo são as principais atividades econômicas desenvolvidas no campo. Elas compõem o setor primário da economia. A seguir, estudaremos com mais detalhes cada uma dessas atividades. Agricultura é a atividade que consiste na preparação do solo para plantar, no cuidado com o cultivo das plantas até a colheita de produtos como arroz, feijão, soja e milho. Esses produtos podem ser utilizados para alimentar pessoas e outros animais ou para fabricar diferentes produtos nas indústrias. A laranja, por exemplo, é usada para a produção de suco e o algodão na produção de tecidos. Na foto, nós podemos perceber uma lavoura de algodão. Já na pecuária, é a atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais, como bovinos, suínos, aves, caprinos, equinos e peixes. Com a criação desses animais, obtém-se principalmente produtos como carne, leite e couro, que servem como alimento ou para a fabricação de outros produtos das indústrias. O couro, por exemplo, é usado para a fabricação de calçados, cintos, carteiras, etc. Na foto, nós percebemos aí a criação de bovinos no estado do Mato Grosso. E por último, atividade no espaço rural, o extrativismo. Consiste na atividade da retirada ou da coleta de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. Vamos conhecer mais esses tipos de extrativismos a seguir. Primeiro, extrativismo mineral. Extrai do solo e do subsolo recursos como ouro, prata, cobre, areia e minério de ferro, mostrado na fotografia ao lado. Os minerais podem ser utilizados, por exemplo, na produção de automóveis e joias e na construção de prédios e casas. Já o extrativismo animal consiste na pesca e na caça de alguns animais, como camarões, caranguejos e peixes, como mostra a fotografia ao lado. Esses animais são utilizados principalmente na indústria de alimentos. E o extrativismo vegetal consiste na extração e coleta de recursos vegetais, como madeira, óleos, seivas, frutos e castanhas, como mostra a fotografia ao lado. Esses produtos podem ser utilizados na indústria de alimentos e na fabricação de móveis, cosméticos, remédios, etc. Então vocês podem perceber que dentro dessa atividade do espaço rural do extrativismo existem três tipos de extrativismo: mineral, o animal e o vegetal. Muito bem, alunos. Continuando a nossa aula na página 282,
nós vamos ver a importância da agricultura familiar. A agricultura familiar é um modelo de produção agrícola, pecuária e extrativista que envolve o trabalho dos membros de uma mesma família, tanto homens como mulheres. Muitos produtos que chegam diariamente à nossa mesa são produzidos em pequenas propriedades rurais, nas quais se pratica a agricultura familiar. Por isso, esse tipo de produção é tão importante. Observe o gráfico a seguir. Nós temos o gráfico principal participação da agricultura familiar na produção de alimentos em 2006. Então nós temos o arroz, 34%, o milho, 46%, leite de vaca, 58%, suínos, 59%, feijão, 70% e mandioca, 87%. A partir de 2009, os alimentos produzidos pela agricultura familiar passaram a fazer parte das refeições servidas nas escolas públicas e entidades filantrópicas. Essa medida, determinada pelo governo federal, além de oferecer alimentos saudáveis, variados e apropriados à faixa etária dos alunos, passou a estimular o desenvolvimento da agricultura familiar em nosso país. Na foto, nós estamos vendo alunos comendo produtos da agricultura familiar. Para concluir essa nossa aula de geografia com o tema As atividades no espaço rural, na página 285, vamos estudar os contrastes nas paisagens agrícolas. As paisagens agrícolas apresentam muitos contrastes, alguns deles em razão dos tipos de cultivo e do uso de diferentes tecnologias na produção. Vamos estudar alguns exemplos. Na primeira fotografia, em geral, nas pequenas propriedades rurais, a atividade agrícola é desenvolvida com técnicas tradicionais de cultivo, ou seja, com o uso de instrumentos simples, como o arado puxado pela força de animais e trabalhos manuais. Nós podemos ver aí agricultor utilizando o arado puxado com força de animais no preparo do solo para o plantio na China. Já na outra fotografia, a agricultura também pode ser desenvolvida com técnicas modernas de cultivo, ou seja, com maquinário de tecnologia avançada, como semeadeiras e colheitadeiras. Em geral, esse tipo de agricultura desenvolve-se nas médias e grandes propriedades rurais. Aí nós podemos ver uma máquina colheitadeira colhendo soja no estado do Mato Grosso do Sul. Pergunta, aluno: você já observou alguma das técnicas de cultivos retratados nas fotografias desta página no espaço rural do município onde você mora? Em caso afirmativo, comente com os seus colegas. Bem, alunos, por aqui vamos terminando mais essa aula. Um forte abraço do professor Matheus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.